Amém. Agora também nós temos o pessoal de casa aqui com a gente. Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Nós já oramos aqui, nós consagramos o que nós estamos fazendo neste lugar, mas também nós pedimos que a sua casa tenha um altar nessa noite, no qual você adore ao Senhor em espírito e em verdade. Adoração é uma coisa da Trindade. Nós adoramos ao Pai em espírito e em verdade. Jesus é a verdade. Então o Espírito Santo, nos conduzindo no caminho da verdade, nos leva à presença do Pai, no qual nós, toda a família, todo o povo de Deus, nos colocamos, e que na sua casa você viva esse momento. Se você quer dar uma saudação, quer escrever aqui na nossa página no Facebook ou no YouTube, no nosso canal, você quer compartilhar um pedido de oração, você pode fazer isso também. Então, boa noite, galera. Aqui Michael, Bruna, Gui e Raquel. Graça e paz para vocês também. O Josiel, nosso pastor de cuidado pastoral, que Jesus fale conosco. A Neiva Silva desejando boa noite, desejamos para você também, Neiva. Alberto Zampieri dizendo aqui amém. A Lísio, Paulinho e a Betina também desejando boa noite. A Mel, boa noite, igreja. A Mel e o Will, na verdade. Vamos nos colocar em pé então. E você pode, na sua casa, pode ficar do jeito que você quiser, mas se quiser se colocar em pé também para louvar o Senhor, fique em casa. O importante é que a gente cultue, que a gente entregue para o Senhor aquilo que Ele é digno de receber, que a gente faça isso com todo o nosso coração. Vamos celebrar, Ever. Amém. Que alegria poder se reunir mais uma vez. Nos reunimos aqui em volta deste nome chamado Jesus. E é com alegria que a gente está junto. A gente pode fazer isso com liberdade. Amém? O meu Deus é maior que os meus. Jesus, eu vou além. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, eu não temerei, não. Sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele é quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Isso. Vamos juntos com suas palmas. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra... Ainda que eu adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei, não. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele é quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Amém. Aplauda o Senhor. Senhor Deus, te damos graça, Pai, por esse dia. Te agradecemos porque
Nós não temos nada a te entregar, Senhor. A única coisa que temos é a nossa vida, Senhor, é o nosso coração. Por isso, nessa noite, Senhor, sonda o nosso coração, Pai. Porque só o Senhor é digno de receber toda a adoração, Pai. Porque só o Teu nome é grande, Pai. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade de luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Vamos juntos. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em Tuas mãos, começo e fim, começo e fim. Três se formam, três se formam. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Sim, Senhor, quão grande é o Senhor, e todos hão de ver, Pai. Quão grande é o meu Deus. Nesse momento, esqueça quem você é. E coloque isso diante do Senhor. Senhor, não importa quem eu sou, mas importa que entregue sim meu coração a Ti. Então cante comigo. Quão grande é o meu Deus,
Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor, e eu cantarei grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Boa noite, você pode se sentar que está aqui. Boa noite para quem está em casa acompanhando também a nossa transmissão. E meu nome é Felipe, eu sou um dos pastores aqui da Igreja Batista da Comunhão, eu trabalho com pré-adolescentes e adolescentes, entre outras coisas, e eu gostaria de fazer um convite, principalmente para os pais e pessoas que trabalham com crianças. A gente vai tocar num assunto que eu sei que é um assunto que pode parecer desconfortável, que é desconfortável, é um assunto espinhoso, cercado de tabus, mas que é essencial e o mais seguro é conversar sobre. Por isso a gente vai ter um evento no dia 22 de outubro e a grande pergunta é: o que o seu filho sabe sobre abuso sexual? Como eu falei, eu sei que é um tema desconfortável, mas o caminho mais seguro é que as famílias preparem e conversem com as crianças. Então, o nosso grande objetivo é, como igreja, oferecer ferramentas para os pais sobre como conversar, o que falar, o que não falar, mitos e verdades envolvidos, ações que devem ser tomadas caso tenha acontecido, como explicar de acordo com a idade da criança, o que falar. Então essa é uma ação em conjunto do Ministério de Juniores, os pré-adolescentes e de crianças. Então eu, a Carol, temos nos reunido com algumas especialistas, nós vamos ter uma psicóloga clínica, uma outra moça que ela faz pesquisas nessa área em Harvard, então vai ter um time de especialistas ali bem legal, e eu gostaria de convidar a igreja. Então vai ser no dia 22 de outubro, às 19h30, via Facebook e YouTube. As perguntas de vocês também vão ser respondidas por elas, ali a gente vai ter um momento de perguntas e respostas. Esse tema é essencial, gente, não transfira isso para outras pessoas. Que Deus abençoe vocês, o Davi também tem alguns recados agora. Eu não sei se você já instalou, mas nós lançamos aí há poucos dias o aplicativo da igreja, o aplicativo Em Comum. E não se trata de um software, se trata de um jeito da gente estar mais perto, de um jeito de fazer a informação relevante, conteúdos relevantes fluírem. Então, se você não instalou ainda, gostaria de convidar você a ir lá na sua Store, né, ou Samsung, ou, enfim, não é Samsung, é a App Store, né, para Android, ou lá para o iPhone. Nós temos o aplicativo para essas duas plataformas, e aí você procura ele por IB da Comunhão. Ele facilita muito a nossa vida, porque a gente já está fazendo gestão de cadastro de membresia, gestão do sistema financeiro da igreja, gestão dos pequenos grupos, e para o usuário tem conteúdos, as pregações dos cultos anteriores, tem nosso material de discipulado, nosso material sobre igreja, nosso material sobre ministério, nosso material sobre aconselhamento cristão, tudo gratuitamente disponibilizado lá no nosso aplicativo. Vale muito a pena instalar, porque ele é muito leve, ele não ocupa muito espaço na memória, e os benefícios são muitos. Tem devocional, a gente está colocando também uma Bíblia ali dentro. A questão do devocional todo dia está ali, fácil para você, o texto bíblico. E a inscrição para o culto pode ser feita de uma maneira muito mais simples, fazendo pelo aplicativo. Só vai lá dentro de eventos e aí vê os cultos que já estão abertos, coloca lá quantas vagas são, o nome das pessoas para quem você está reservando o lugar, e aí não precisa ficar entrando em site, fazendo um monte de coisa.
E isso é só um pouco do que o aplicativo faz. Em breve, quando a gente poder voltar a ter os nossos eventos, também a gente não vai precisar ficando em fila para fazer inscrição, faz tudo por ali. Quer fazer sua contribuição financeira também para a igreja, pode fazer pelo aplicativo, é algo muito legal. A igreja fez um investimento para poder ter essa ferramenta e esse está sendo um bom investimento. Bem, tem outro motivo que eu quero também compartilhar aqui com a igreja, pelo qual a gente está orando, que é o nosso projeto lá no Pantanal. Em janeiro nós estivemos lá, eu e algumas pessoas aqui da igreja, nos juntamos com algumas pessoas de outros lugares do Brasil também, e entramos Pantanal adentro, levando o amor do Senhor. De forma relevante, instalando filtros de águas lá, onde eles só têm água do rio para beber, e tem uma incidência de doenças pela água do rio. Se toma banho com a água do rio, se toma água do rio, se cozinha com a água do rio. Então, pelo menos para tomar, para cozinhar, nós instalamos, isso é um projeto pioneiro da Jocum lá em Cuiabá, e a gente teve o privilégio de fazer isso juntos. Pode colocar a próxima imagem. Ali eu estou pregando debaixo de uma árvore, lá no fundo tem umas barracas onde nós ficamos. Nós não. A gente acabou ficando num quarto lá, numa pequena casa, que foi bem especial. No fim, a gente preferiu ter ficado na barraca, mas aí a gente já tinha aceitado ficar no quarto. Aqui, algumas pessoas da igreja lá no Rio. Aqui está o Negão e a Dona Deja. O Negão é como ele se apresenta, não como a gente chama ele assim, porque ele se apresenta assim. O Negão e a Dona Deja. E aqui estão as bases da casa do Negão e da Dona Deja. O Negão e a Dona Deja, eles são discípulos de Jesus e eles trabalham como caseiros, zeladores de uma pousada lá no Pantanal. E eles já estão envelhecendo, vai chegar um momento que eles não vão poder mais prestar o serviço para a pousada, e aí eles vão perder a moradia. Eles conseguiram ter um pequeno espaço de terra lá no Pantanal para construir a sua casa. Então, com doações, com esforço de bastante gente, já se levantou essa base. E lá no Pantanal tem que levantar do chão, porque na época de cheia sobe a água, então tem que ser elevado assim. E nós estamos nos juntando com a Jocum lá do Pantanal, com a Igreja Presbiteriana lá em Cuiabá também, e algumas outras pessoas, algumas igrejas. Nós estamos juntando os esforços para construirmos uma casa para o Negão e a Dona Deja lá, mas não é só a moradia deles, é uma casa do Evangelho, é uma casa de oração, porque eles é quem tem aberto portas nessa região do Pantanal. Então, investir na casa do Negão e da Dona Deja é investir numa casa de Cristo no Pantanal. Uma base para quando a gente vai lá, e eles são muito bem vistos, O Negão e a Dona Deja, pouco estudo tem. Eu acho que principalmente a Dona Deja. Mas eles são conselheiros de casais, eles são discipuladores, eles são pastores, eles são uma referência lá no Pantanal. E o que eu e você podemos fazer? Podemos orar pelo Negão e pela Dona Deja, e pela obra de Deus no Pantanal, e também por essa situação do Pantanal, das queimadas, mas também nós podemos ofertar. Nós podemos fazer parte da construção desta casa de repouso, de paz, de bênção, do Evangelho, de oração. Então, nós, como igreja, nos comprometemos a levantar R$3.000. Lá é muito mais barato construir uma casa do que aqui na Serra Gaúcha. Vai ser uma casa simples, porém vai ter o que precisa. Então, eu quero encorajar você. Nós estamos chegando perto da data que a gente precisa enviar esse recurso para lá, e eu encorajo você a ofertar. Se você fizer essa oferta em dinheiro aqui, no envelope você escreve Pantanal, que a gente sabe para que é essa oferta. Se você fizer depósito ou transferência, manda um e-mail, manda um WhatsApp para nós informando que esse valor serve para o projeto missionário no Pantanal. E eu estou desafiando a igreja a que 100% dos membros façam uma oferta missionária para a gente chegar nesse valor para casa. Cada membro sabe o que pode ofertar. Se você pode ofertar 50 centavos, Deus conhece o seu coração, Ele vai multiplicar esse recurso, mas não deixe de fazer o que você pode. Se você pode ofertar mais do que isso, e eu espero que você possa, mas Deus sabe de todas as coisas e você conhece o seu próprio orçamento, mas faça um ato de amor, um ato de generosidade nessa oferta missionária. Se a gente ultrapassar esses 3.000, a gente vai canalizar também para o projeto lá de filtros de água para o Pantanal, e quem sabe aí juntos a gente vai ultrapassar bastante esse valor aí.
E nesse momento nós vamos continuar louvando, adorando ao Senhor com música, mas também com os nossos dízimos e ofertas. Vamos fazer isso como um ato de igreja, de família. Vamos nos colocar em pé, louvamos o Senhor. Só Jesus é tudo que eu preciso, mas de ti eu quero, Jesus. Nada vai satisfazer meu coração, mas de ti eu quero, Jesus. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, sempre. No mais altos céus eu proclamarei: o Senhor é bom para sempre. Só Jesus é tudo que eu preciso, mas de ti eu quero, Jesus. Nada vai satisfazer meu coração, mas de ti eu quero, Jesus. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, sempre. Nos mais altos céus eu proclamarei: o Senhor é bom para sempre. Vamos juntos. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, sempre. Nos mais altos céus eu proclamarei: o Senhor é bom para sempre. Que essa noite você receba mais de Jesus. Não que Ele tenha reservado alguma coisa que Ele já não tenha dado para você através do seu sacrifício, da sua vida na cruz. Mas no sentido de eu e você recebemos cada vez mais aquilo que Ele está sempre, com sua graça, com sua bondade, com seu amor, nos enviando. Nós estamos no segundo domingo da nossa série de mensagens, Respostas da Palavra de Deus. E como eu disse domingo passado, esta série ela nasceu no coração da igreja, porque os membros, através dos pequenos grupos de comunhão online, trouxeram para nós mais de 50 temas sobre os quais gostariam de saber mais, gostariam de aprofundar. E hoje nós vamos abordar uma questão que veio, que ela é curiosa e interessante. Por que Jacó e não Esaú? Se você conhece a história bíblica, essa já é uma dúvida que provavelmente você tenha, ou você já conhece o pano de fundo dessa história. Se você não conhece, você vai ficar sabendo hoje. Jacó e Esaú, ou vamos começar pelo mais velho, Esaú e Jacó,
eram irmãos. Esaú então era o mais velho. Mas mesmo assim, foi o irmão mais novo que ficou com a bênção e que foi escolhido para ser o patriarca do povo de Israel. Isso, segundo o próprio padrão bíblico, é aparentemente incoerente, porque a bênção e diversos privilégios eram destinados aos primogênitos. Havia o que se chamava de direito de primogenitura, que incluía liderança entre os irmãos, entre a família, posição sacerdotal e porção dobrada de todos os bens legados pelo pai. Pode passar o próximo slide, em que tem essas informações, e também tem uma foto de 2 irmãos. Já que eu estou falando de 2 irmãos, tem a foto aí destes 2 irmãos. Vamos ver se vai aparecer. Olha aí, ó. Aquele loirinho ali sou eu. Meu cabelo era bem clarinho, ele ficou escuro e agora está ficando clarinho de novo. Estou voltando às origens. E aquele ali é o meu irmão. E eu sempre fico me perguntando se essa foto tem alguma coisa profética. Ali está minha mãezinha. Se essa foto, ela de alguma maneira é profética, né? Porque nessa foto eu estou com uma Bíblia, meu irmão está com um carro. Eu me tornei pastor e meu irmão gerente de banco. Então eu fico pensando, será que tem alguma influência com essa foto aí? Brincadeiras à parte, porque meu irmão não é pastor, mas é uma bênção de Deus como qualquer discípulo de Jesus. A gente tem esse mito, né, de que tem pessoas que são mais especiais ou que devem servir mais a Deus, quanto em Cristo nós somos absolutamente todos iguais. Eu no meu ministério, meu irmão no ministério dele, cada um de nós onde nós estamos. Mas aqui, só ilustrativamente, é uma foto de um irmão mais velho e de um irmão mais novo. É interessante nós notarmos na Bíblia um certo padrão de fracasso dos primogênitos. A gente vai olhando a Bíblia e vai vendo um primogênito após outro fracassando e perdendo a bênção da primogenitura. O primeiro primogênito gerado entre os seres humanos, quem foi? Quem foi o primeiro filho de seres humanos na terra? Quem? Caim. O primeiro primogênito gerado de seres humanos na terra foi Caim. Quando Caim nasceu, Eva declarou, lá em Gênesis 4, versículo 1, com o auxílio do Senhor tive um filho. Um momento marcante, um momento de celebração que está aqui registrado na Bíblia. Eva teve com Adão outros filhos, sendo que o segundo foi Abel. O nascimento do primogênito foi algo tão novo, tão diferenciado, de maneira que a gente não chega a encontrar um registro na Bíblia sobre palavras de Eva, quando, por exemplo, nasceu Abel. Mas sim essas palavras quando nasceu Caim. Não que ela não tivesse se alegrado com Abel e com os outros filhos, mas aqui logo no início nós vemos esse diferencial, esse momento marcante, até no registro do nascimento do primogênito. E o que esse primogênito Caim faz? Ele não vai ser um bom sacerdote diante de Deus, porque ao contrário de seu irmão Abel, ele não oferece primícias. Ele não oferece do que é o melhor, do que é primeiro separado para Deus. Ele também não foi um bom líder. Pelo contrário, ele usou a sua força, ele usou ali a sua posição com violência e matou Abel, matou o seu irmão. Ele até se esquivou da responsabilidade em relação ao cuidado dos seus irmãos. Olha o que diz Gênesis 4, no versículo 9. Por acaso eu sou um guardador do meu irmão? Como consequência por ter matado Abel, Caim não vai receber herança na terra em que viveram seus pais. Seus pais já haviam sido expulsos do jardim do Éden. Caim vai ser expulso dessa terra onde seus pais vivem e vai para longe. E aí nós vamos avançar no tempo e chegar em Abraão, que teve 2 filhos. O primeiro filho de Abraão, o primogênito, recebeu o nome de Ismael. Mas Ismael foi fruto da precipitação de Abraão e de Sara. Isso não significa que a vida de Ismael tem menos valor por isso. Mas acontece que Ismael, se não foi o primeiro,
foi um dos primeiros a fazer o que a gente conhece hoje como bullying. E justamente com o seu irmão mais novo, Isaac. Olha isso aqui acontecendo em Gênesis 21, versículo 9. Sara viu que o filho de Agar, Ismael, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Essa situação já era uma situação tensa desde que Agar tinha engravidado de Abraão. Ali já tinha tensão. A Ismael nasce, essa tensão só vai aumentando. E quando Sara vê então Ismael maltratando, zombando de Isaac, essa situação chega ao seu limite. Agora que Ismael já é um adolescente e Isaac é uma criança. Como resultado, Sara não consegue conviver com isso e expulsa Ismael e a sua mãe Agar para o deserto, sem herança nenhuma. E mesmo sendo o primogênito, não é a partir de Ismael que a descendência abraâmica que vai dar origem ao povo de Israel, chamado povo de Deus, vai ter origem, sim, a partir de Isaac. E aí nós chegamos aos dois filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Esaú, embora eles fossem gêmeos, um nasce primeiro. E Esaú, então, é o que nasceu primeiro, por isso, irmão mais velho, por isso, primogênito. Então era de se esperar que Esaú exercesse o direito de primogenitura, e por um tempo ele exerceu o direito de primogenitura. E essa era a expectativa que o pai dele tinha para ele, que ele continuaria então, agora como líder, como sacerdote, ele receberia a dupla herança. Mas na conhecida história bíblica, Esaú desprezou o direito de primogenitura. Ele literalmente trocou esse direito por um prato de comida. Mas não é porque ele passasse necessidade, ou porque ele estava longe de uma fonte de comida. Ele estava em casa quando isso aconteceu. A Bíblia diz que ele voltou do campo, estava cansado, e então, com fome, pede comida ao seu irmão. Olha a Bíblia registrando isso aqui em Gênesis 25. Jacó tinha feito um ensopado. Quando Esaú, exausto, veio do campo, ele disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso lhe deram o nome de Edom, que significa vermelho, né? Então, Esaú aqui vai ser o ancestral dos edomitas. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Esaú aceita fazer isso através da astúcia do seu irmão Jacó, que ainda não tinha tido um encontro com Deus, então agia desta forma desonesta, desta forma pretensiosa. Mas Esaú não protege o seu direito, pelo contrário, entrega de bandeja por um prato de comida. Aí depois Esaú se arrependeu, mas aí já era tarde. A bênção da primogenitura acabou passando para Jacó pelo pai deles. Mas a história de primogênitos que perderam seu direito de primogenitura não para por aí. Porque agora esse Jacó também vai ter filhos. E o primeiro filho de Jacó, o primogênito, se chama Rúben. E Rúben fez uma coisa terrível. Ele teve relações sexuais com a mulher do seu pai. E Jacó nunca esqueceu dessa afronta. No final da vida de Jacó, Jacó diz o seguinte para Rúben, Gênesis 49:3: Rúben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, você não será o mais excelente, porque subiu ao leito do seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Rúben perdeu as 3 principais bênçãos do primogênito: a liderança
foi concedida a Judá. É da tribo de Judá que veio o rei. O sacerdócio passou para o seu irmão Levi. São os levitas que vão exercer o sacerdócio. E a porção dobrada foi concedida a José. Então seus irmãos acabaram recebendo aquilo que o primogênito perdeu. Então, nós vamos verificando essa falha, essa insuficiência sistemática em primogênitos na Bíblia. E isso tem um porquê. E é importante nós compreendermos esse porquê. Todos os caminhos na Bíblia apontam para Jesus. Não há nada escrito na Bíblia que não aponte de alguma maneira para Jesus. Às vezes o texto não se refere a Jesus, ou ao Messias, ou a Cristo, mas como um rio grande, central, que recebe afluentes, e estes afluentes recebem também outros cursos d'água. Todos esses cursos d'água, todos esses afluentes chegam em algum momento ao rio principal. É assim que você deve enxergar a Bíblia. Cada texto da Bíblia pode ser um curso de água, pode ser um afluente, mas todos eles apontam, de alguma maneira, para Jesus, que é o rio de vida. E estes acontecimentos, estes cursos d'água com primogênitos, também vão apontar para Jesus. E a gente vai construir agora esse entendimento. Quem que é o primogênito humano? A gente já viu que Caim é o primogênito de um casal humano. Mas quem é o primeiro ser humano criado aqui nesta terra? O pai de Caim, cujo nome é Adão. Então Adão é o primeiro primogênito humano. O primogênito da nossa espécie. 1 Coríntios 15, versículo 45 diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O último Adão aqui se refere à pessoa de Jesus Cristo. Adão recebeu vida, mas não tem vida em si, como o apóstolo João escreveu que o Pai tem e o Filho tem. O Pai Celestial e Deus Filho tem. Então Adão se tornou um ser vivente, recebeu essa vida, perdeu essa vida, mas Jesus não recebeu vida, Jesus é a própria vida, Jesus é Espírito que dá vida, Jesus é Espírito vivificante. Adão, depois de ter sido criado, ter recebido aquele jardim maravilhoso para viver, recebeu direito de governar, recebeu domínio. Recebeu também uma posição sacerdotal na qual ele podia e de fato, antes do pecado, se relacionava com Deus e havia recebido como herança aquela maravilhosa terra, direitos de primogênito. Mas Adão falhou, o primeiro primogênito falhou, perdeu o reinado, o sacerdócio e foi desapossado da herança, ele foi expulso do jardim. Então o primeiro ser humano, primogênito da nossa espécie, falhou deixando o mundo afetado pelo mal, incompleto e precisando de salvação do jeito que a gente viu domingo passado. E essa responsabilidade de restaurar tudo foi dada a um segundo Adão. Jesus Cristo se tornou ser humano e veio a ser o rei, o sacerdote e o Senhor perfeito, que nenhum Adão ou qualquer outro primogênito conseguiu ser como ele. Mesmo com direitos, mesmo com privilégios, com bênçãos, todos falharam de alguma maneira. E irmãos mais novos precisaram, contra toda expectativa, assumir os lugares dos primogênitos. Deus permite que estas histórias demonstrem a falha dos primeiros, criando uma lacuna que precisa ser suprida por alguém que venha depois.
E esta é a ponte entre Adão e Cristo. Em Romanos 5, 12, 15 e 17 diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E também 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O problema que Adão gera fica em aberto, até que vem aquele que vai resolver esse problema, o ser vivente que perde a vida, causando essa perda para toda a descendência humana, incluindo eu e você, causa um problema insuperável, que só será resolvido quando o próprio Deus vier em carne, como chamado aqui pelo apóstolo como último Adão. E Deus não quer que as pessoas esqueçam que tem um problema em aberto. Deus não quer que o povo esqueça que o primeiro primogênito causou um problema que afeta todo mundo. Deus não quer que as pessoas simplesmente vivam a sua vida sem considerar a necessidade que existe de restauração, de reparação, de vida. O que Deus faz então? Ele traz à tona estas histórias de fracassos de primogênitos, que sempre deixam em alerta, que sempre mostra que ainda está em aberto a necessidade de que alguém que vem depois resolva o problema que foi causado por quem veio antes. Então, através da história bíblica, nós vemos uma sucessão de primeiros falhando, requerendo que quem venha a seguir conserte tudo. E aí no Novo Testamento você não encontra mais essas narrativas de primogênitos que falham, porque de uma vez por todas, quando Jesus Cristo veio, ele supriu as gigantescas falhas do primeiro primogênito humano. Então não é que Deus está levando os primogênitos a falhar. Deus está evidenciando suas histórias, transformando o mal em bem, como José, que recebeu porção dobrada, entendeu a respeito de todo o mal que havia sido intentado contra ele. Ele diz: vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Então esse mal dos primogênitos Deus transforma em bem ao nos manter alerta, ao manter o povo sabendo que precisa crer na promessa de que um outro Adão virá, mas que vai reinar perfeitamente, que será um sacerdote perfeito, alguém que é Senhor perfeito sobre tudo e sobre todos. Então, agora, todos nós que cremos em Cristo, nós somos libertos da maldição que Adão trouxe. As gigantescas falhas do primeiro ser humano, do primeiro primogênito. E em Cristo, como nós lemos aqui em Coríntios, nós reinamos. Nós somos trazidos para essa posição de governo. Em Cristo nós fomos constituídos sacerdócio. Agora em Cristo todos nós temos esse acesso ao Pai. E em Cristo nós fomos tornados co-herdeiros. Não o dobro de alguma coisa, mas em Cristo tudo. Em Cristo todas as coisas. Nós somos vivificados. Mas a palavra de Deus traz um alerta. Em Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17. E cuidem
para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Quero reforçar, você é abençoado em Cristo, você é abençoada em Cristo. Somos coerdeiros com o Senhor, fomos chamados a reinar com Ele, fomos constituídos sacerdócio real. E eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui no prédio da igreja, você que está na sua casa. Como isso tem prioridade na sua vida? Você recebeu as coisas que os primogênitos receberam, porém em Cristo nós as recebemos plenamente. Você tem zelo por aquilo que recebeu do Senhor, incluindo as suas responsabilidades no reino de Deus? Você tem sido um bom irmão mais velho na fé para os irmãos mais novos? Você tem ajudado eles? Tem sido um bom líder, tem sido um bom sacerdote, tem repartido as bênçãos? Não abra mão da vida na graça por um prato de comida oferecido por este mundo. Esaú estava cansado, ele chegou cansado, ele chegou exausto do campo, e ele deixou então que esse cansaço falasse mais alto. Ele deixou que as circunstâncias confortáveis de ter a comidinha ali prontinha falasse mais alto que os direitos e responsabilidades que ele tinha como primogênito. Eu e você também cansamos. Você, como eu, trabalha 3 turnos, estuda. Você está sempre correndo para baixo e para cima, não é verdade? E nisso, nós somos iguais a Esaú. A gente está sempre correndo atrás de alguma coisa. Esaú estava correndo atrás da caça. Isso cansa correr atrás das coisas. Correr atrás do final do mês, correr atrás da data de vencimento dos boletos, correr atrás do que botar na mesa, correr atrás de moradia, correr atrás de uma posição melhor no emprego, correr atrás de clientes, correr atrás de empregadores, correr atrás. A gente está sempre correndo atrás. E Saul, por estar correndo atrás da caça, e isso o cansou, quando ele chega em casa, ele não pensa, eu tenho coisas de Deus aqui na minha vida que eu preciso manter. Então, se eu tiver que esperar um pouco mais, mesmo cansado, para eu fazer a minha comida, eu vou esperar, eu vou fazer a minha comida, eu não vou entregar o que eu recebi de Deus, por causa do conforto, por causa da comodidade, porque está tudo aqui. Nós vivemos um tempo em que as pessoas justificam muitas coisas, inclusive o pecado, pela correria. Estava correndo, nem percebi. Estava correndo, não posso me envolver. Estava correndo, muita correria, muito cansaço. A palavra de Deus é sábia, por isso ela não deixou a história de Esaú lá, centenas de anos antes da vinda de Cristo. Aqui no Novo Testamento esse assunto é trazido. E a palavra de Deus diz para mim e para você, cuidado para que não haja entre vocês ninguém impuro ou profano como foi Esaú. A história de Esaú está lá para lembrar a mim e a você de que nós recebemos coisas de Deus, que em Cristo nós desfrutamos de privilégios e responsabilidades que são coisas de primogênitos no Senhor. Não perca o privilégio da bênção de seu Pai Celestial por causa do cansaço, por causa da correria, por causa do estresse. Você foi constituído reino, você foi constituído sacerdócio, você foi constituído
coerdeiro em Cristo Jesus, coerdeira em Cristo Jesus. Não troque isso por nenhum comodismo, não troque isso por nenhum conforto, não troque isso por nenhum prato de comida que o mundo, que as trevas ofereçam a você. Não perca o privilégio da bênção de seu Pai Celestial. A Bíblia alerta a gente desde o primeiro primogênito. E nós estamos reunidos aqui para celebrarmos também a ceia do Senhor, por isso essas mesas estão aí no meio da congregação. E sabe, a ceia do Senhor está totalmente ligada à morte causada por primogênitos. Caim matou Abel. O primogênito gerado entre seres humanos matou o seu irmão mais novo. Mas o primeiro ser humano, o primogênito entre todos, Adão, causou a morte de Cristo. Já começa com os dois primogênitos causando morte. Abel, Cristo, porque a palavra de Deus nos diz que o Cordeiro foi morto na fundação do mundo. Já havia essa disposição do Senhor, o Senhor não foi surpreendido com isso. Mas há um texto bíblico que fala sobre estes dois irmãos mais novos, sobre Abel e sobre Jesus. Está lá em Hebreus 12, esses dois nomes, esses dois irmãos mortos por causa dos primogênitos humanos. Hebreus 12, 24 diz: Jesus, o mediador da nova aliança e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Que fala melhor do que o sangue de Abel. Gênesis 4:10 diz que o sangue de Abel clama da terra. O sangue de Abel clama por vingança e por retribuição. Mas o sangue de Cristo na cruz fala de perdão e reconciliação. Se o sangue de Cristo fosse como o sangue de Abel, nós não estaríamos aqui hoje. E mesmo se vivêssemos nesse mundo, nosso destino seria a morte eterna, porque é esta vingança, porque é esta retribuição que nós merecemos. Mas o sangue de Jesus é melhor do que o sangue de Abel. No sangue de Cristo nós fomos perdoados, no sangue de Cristo nós fomos reconciliados com o Senhor. Jesus Cristo disse que o cálice da ceia do Senhor é o cálice dessa nova aliança. Que o cálice, que o suco que vem da uva, representa o sangue dele vertido por nós na cruz. Este é meu sangue, foi o que ele disse. Muitos primogênitos causaram morte, e a pior morte causada foi a morte de Cristo. No entanto, Cristo, Deus Filho, muito mais poderoso, Deus eterno, não foi vencido pela morte como Abel, mas venceu a morte e estabeleceu comigo e com você uma nova aliança. Havia sido feita uma aliança com Adão. Adão falhou na sua aliança. Foi feita uma aliança com Abraão e seus descendentes. A aliança abraâmica foi quebrada. As alianças que nós vemos, elas vão sendo quebradas até que Jesus faz uma aliança comigo e com você, agora através do seu próprio sangue. E sabe o que ele diz para mim e para você através da sua palavra? Não faça como Esaú. Não menospreze isso. Não ignore a nova aliança. Não deixe a nova aliança ser uma coisa secundária na sua vida. Não dê apenas o tempo que sobra para viver essa nova aliança. Que não haja nenhum profano, que não haja nenhum imoral. E veja que a imoralidade, que o profano aqui, não tem a ver com as coisas que a gente normalmente pensa que são imorais ou profanas, e também são. Mas a imoralidade aqui é abrir mão daquilo que Deus deu para nós. Essa é a pior imoralidade que existe. É abrir mão daquilo que o Senhor concedeu para nós.
Nós estamos aqui para celebrar a aliança. O ponto a que nós fomos restituídos sem merecimento algum, pela graça, reis, sacerdotes e co-herdeiros. Nós vamos celebrar Jesus, nós vamos celebrar a vida de Cristo concedida a nós. Então vamos reconhecê-lo como aquele que era aguardado para suprir a falha dos primogênitos, a gigantesca falha do primeiro primogênito. E Jesus não é só melhor porque veio depois de Adão. Antes de Adão existir, ele era. Então Jesus vem a este mundo depois de Adão. Mas antes desse mundo ser criado, ele já era. Deus Filho eterno. Colossenses 1,15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Adão pode ser o primogênito ser humano na terra, mas antes de Adão, eternamente, Jesus é o primogênito de tudo que foi criado, conforme diz o apóstolo João. Nada que existe passou a existir sem que isso tivesse a ver com ele, sem que isso viesse dele. E é por isso que Jesus é antes e depois de Adão. É por isso que Jesus é o alfa e o ômega. É por isso que Jesus é o princípio e o fim. É por isso que Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Vamos celebrar esta aliança que lhe custou a vida. Seu sangue derramado, seu corpo entregue na cruz por mim e por você. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos essa canção, um de cada vez vai à mesa mais próxima e pega o cálice e o pão. E eu quero dizer com muita tranquilidade que esta mesa foi posta, esse pão foi cortado, esse suco foi distribuído em copinhos para pessoas que amam e por isso usaram luvas descartáveis exclusivamente usadas para preparar a mesa da ceia do Senhor para nós. Então você pode ficar tranquilo em relação a isso. E você pega e volta para seu lugar para esperar, para fazermos isso juntos, celebrar essa nova aliança. Então pode ficar em pé e quando começarmos a cantar, por favor, se dirija a uma das mesas e pegue os elementos da ceia. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz. Tem álcool em gel nas mesas também para você usar antes. Que me alcançou. De um dia dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que o dia começou em mim. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Aí, por culpa dos primogênitos, tinha tudo para dar errado, mas me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande,
fiz alcançar, muito além do que sonhei. Amor tão grande de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que o dia começou em mim. Amém. Esse sangue fala melhor do que o sangue de Abel. Por isso, não faz sentido você ter nas suas mãos o que representa um sangue melhor do que um sangue que clama por vingança e retribuição. Não faz sentido você ter nas mãos algo que representa um sangue que fala sobre perdão e reconciliação, se você, como Caim, tem ressentimento em relação ao irmão. Então, se nesse momento o Espírito Santo trouxer à sua mente uma pessoa contra quem você está guardando ressentimento, mágoas, dores, porque são estas coisas que nos levam a agir como Caim contra as pessoas. Ou talvez você foi ferido por alguém injustamente, como Abel foi. Abel estava fazendo o melhor para Deus e foi ferido por Adão. Mas que o seu sangue não seja um sangue que clame por vingança e retribuição. Esse não é mais um parâmetro para nós. O parâmetro é Jesus. O parâmetro é o sangue de Cristo. Então eu gostaria que você tivesse um tempo agora para orar. Senhor, eu quero que Tu sejas o referencial, o parâmetro, a vida em mim. Eu quero que o Teu sangue, não algo como o sangue de Abel, mas o Teu sangue agora, me leve a liberar perdão. E me leve a me arrepender de todo ressentimento, de todo mal, toda amargura que eu possa ter contra estas pessoas. E me perdoa também pelas vezes que eu ajo como Esaú, justificando a minha correria, o meu cansaço, para deixar as coisas do Teu reino de lado. Pede para Ele um recomeço. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que esse tempo agora seja um tempo de renovação, de restauração, de lembrança, de vinculação ao sangue certo, ao sangue de Cristo, que é o que corre em suas veias espirituais. Pelo sangue de Cristo, em nome do Senhor, nós fazemos isso como igreja. Nós aqui, você na sua casa. Tão grande, com amor tão grande, alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Demonstra sua gratidão a Ele com esta canção. Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os
meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que o dia começou em mim. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Você pode se sentar. Eu quero chamar aqui à frente, para ficar aqui, um ao lado do outro, não tão pertinho um do outro, por uma questão de respeito, de segurança nesse tempo que nós estamos nos esforçando contra essa pandemia. Mas eu quero, então, chamar o Lucas, a Alessandra, a Andréia e a Karine. Por favor, venham aqui. Se eu estou esquecendo de você, você fez a integração como membresia da igreja, pode vir também, tá? Porque às vezes a minha memória falha. Então podem ficar aqui, um do lado do outro. Tu passa um alquinho nesse microfone e a gente passa então para... Então, eles estão aqui, elas estão aqui, porque esse é um momento muito especial para nós como igreja, que é quando a gente recebe oficialmente na nossa família novos membros. Organicamente a gente já vive esse relacionamento como igreja, é como um relacionamento entre um homem e uma mulher, que o amor começa antes do casamento. O casamento é aquela cerimônia que declara publicamente que esse amor existe. Então esse momento aqui é esse momento público em que a gente declara que nós já somos igreja com vocês, que vocês já são igreja conosco, mas como isso é um ato de igreja, não é um ato de ministério, é importante que toda a igreja visualize que por trás dessa máscara, né, estão nossos irmãos e irmãs que o Senhor está nos concedendo como presente, para que a gente viva igreja com eles, para que eles vivam igreja conosco. E isso para nós é muito significativo, porque existe uma diferença entre frequentar uma igreja e ser membro de uma igreja. A nossa igreja tem espaço para frequentadores e para membros, mas o nosso desejo é que os frequentadores entendam que o Senhor espera que a vida cristã seja vivida em comunidade e a partir de uma comunidade de fé. Nem todos os ministérios acontecem dentro da comunidade, mas mesmo os ministérios que acontecem fora da comunidade estão ligados, porque o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, o corpo é o mesmo. Então, quando alguém sinaliza para nós que está deixando de ser um congregante para ser um membro, isso alegra o nosso coração, porque isso dá, obviamente, direitos e também responsabilidades como membros da nossa igreja. Então, a partir desse momento, vocês deixam de ser frequentadores e passam a ser membros da nossa igreja, e nós desejamos que essa pandemia passe logo, para que a gente possa receber vocês das nossas casas, para que a gente possa viver uma dimensão muito mais profunda de ser igreja do que nos reunimos no domingo. Esperamos que o Senhor abrevie esse tempo. Então aqui nós temos a Andréia, nós temos a Alessandra, o Lucas e a Karine. E a gente gosta de ouvir cada um falar por que se tornou membro da igreja, mas a gente não quer passar o microfone de mão em mão. Então, a Karine que está mais perto do microfone, pode ser, Karine? Você pode dizer por que então decidiu se tornar membro da Igreja Batista da Comunhão? Boa noite, igreja. Meu nome é Karine, então eu sou cristã desde criança e frequentava uma outra igreja há todo esse tempo. E Karine, desculpa te interromper, pode vir para cá? Sim. Que eu olhei aqui, tu não está aparecendo para quem está em casa. Desculpa, tá? Pode falar. Então, já frequentava a igreja desde criança e faz uns 4 anos, mais ou menos, 3, 4 anos que eu venho visitando a igreja aqui da Comunhão. E Deus, nesse tempo, principalmente agora desde março, então que começou a pandemia, começou a trabalhar no meu coração nesse sentido, e eu entendi então da parte de Deus que nesse tempo eu deveria estar congregando aqui com os irmãos. Desligou? Eu acho que acabou a pilha. Só um minuto, Karine. Eu vou te dar um outro microfone, porque é muito importante ouvir o que tu tens a dizer.
É que esse tu já usou. Ah, entendi. Boa ideia, Ever. Culto ao vivo acontece essas coisas, né? E a gente vai tomando todos os cuidados, porque a gente quer ser só bênção e não fonte de problema. Tá molhado, mas é álcool em gel. Então, som. Tá funcionando, né? E então, nesse tempo, eu tenho entendido da parte de Deus que era para eu estar nessa congregação junto com os irmãos. E tenho participado já do curso de teologia aqui da igreja, né? Estou inserida também em um dos pequenos grupos online. E tenho gostado bastante de estar aqui. Quero me deixar à disposição para tudo aquilo que eu possa ser útil, né? E estar conhecendo melhor os irmãos e tendo comunhão na medida do possível, né? Nesse tempo. Amém. Obrigado, então, Karine. Nós vamos nos colocar em pé como igreja e vamos orar, recebendo diante do Senhor estes irmãos e irmãs. Você pode estender as mãos na direção deles para esse sinal de bênção. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós ficamos tão felizes de recebermos o Lucas, a Alessandra, a Andréia, a Karine, também, hoje pela manhã que estava conosco, o Samuel e a Deisla. Nós recebemos eles, entendemos eles como um presente do Senhor para a nossa comunidade. Nós queremos ser igreja com eles, queremos abençoar a vida deles e queremos ser abençoados pelo Senhor através da vida deles. Que o Senhor nos dê maturidade para sermos irmãos e irmãs em Cristo que procuram sempre a mente de Cristo. Que todo problema que venha a surgir, todo desentendimento seja resolvido com a paz de Cristo, através do perdão e da reconciliação. Que o Senhor tem planos para a vida deles, nós sabemos disso e queremos muito ver esses planos acontecendo diante dos nossos olhos. Queremos fazer parte dos planos que o Senhor tem para a vida deles. Pedimos assim, Senhor, que o Senhor proteja essa unidade que estamos aqui celebrando com eles. E que o Senhor cuide de cada membro da nossa igreja que está aqui ou que está na sua casa. Que de fato nós tenhamos sempre unidade em Cristo. Que o senso de pertencimento, movido pelo Espírito Santo, seja algo presente em cada um de nós. Nós queremos ser a igreja que tu tens em mente. Uma igreja que de fato vive a vida de Cristo. Uma igreja que vive a graça de Cristo. Cujo parâmetro é a vida de Cristo, conforme compartilhado na tua maravilhosa palavra. Continua edificando a tua igreja, Senhor. Para nós é honra, privilégio, responsabilidade. Em nome de Jesus. Amém. Nós recebemos vocês. Muita alegria. Obrigado, Lucas, Alessandra, Andréia, Karine. Então, meus amados irmãos, desejo que você tenha uma semana abençoada e abençoadora na bênção. E eu quero dizer o seguinte, se você já tem no coração o desejo de fazer uma oferta lá para o projeto do Pantanal, para a construção daquela casa de bênção, eu quero dizer que uma possibilidade que você tem é através do nosso aplicativo, no cartão de crédito, você pode parcelar a sua oferta. Lá também, no Espaço Crescer Mais, ainda hoje você pode ir lá passar o cartão, o valor que você pode, na quantidade de vezes que você pode fazer, porque daí a gente já está tornando prática a nossa fé, prático o desejo que nós temos de fazer com o Senhor aquilo que Ele está fazendo no mundo. E não como Esaú, mas como pessoas que foram tornadas reino, sacerdócio e co-herdeiros do Senhor. Vivamos a nossa vida. Bênçãos.